Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos iniciando mais uma série da nossa programação, programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, de mensagem bíblica. Hoje nós iremos editar e disponibilizar para você aí no conforto da sua residência, do seu lar, da sua sala de jantar, da sua sala de estar aí na sua mesa de jantar, no seu quarto, no seu escritório, melhor parte de conforto da sua casa, estudando junto conosco. Aí a palavra do Senhor, a palavra de Deus, esses estudos maravilhosos que vai trazer renovação, vai trazer fortalecimento aí para sua vida espiritual, vai edificar cada vez mais a sua fé para a sua vida, vai trazer benefícios enormes. Esse é o nosso principal objetivo, é a nossa principal missão, que é despertar você para o fortalecimento aí, o avivamento da sua fé na amplitude aí do seu coração, trazer mais fé e avivamento para a sua vida. É um tratamento espiritual aí para a sua vida espiritual. E é uma edificação nova, renovação da sua fé, que vai lhe proporcionar mais felicidade na sua vida, no seu lar e no seu coração. E uma excelente noite a todos vocês, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Todos nós ficamos juntos a partir de agora e hoje nós estamos apresentando mais uma edição da nossa série especial que fala orando pelas autoridades a nível mundial, não só estadual, mas mundial. Todos os nomes, estamos apresentando todos os nomes de pessoas que foram constituídas por Deus para exercer cargo de autoridades no mundo. E então, estamos intercedendo alguns vídeos aí, vai ser um mês de vamos estar sempre divulgando esses vídeos e incentivando e conscientizando a todos nós, não só a igreja cristã, mas cada uma das pessoas, cada um de vocês que estão junto conosco, a orar, a interceder e apresentar seus pedidos por essas pessoas aí que tanto trabalha, tanto luta em prol do desenvolvimento mundial. E diz assim, é uma missão da igreja cristã orar por todas as pessoas no mundo. E temos essa função nobre e especial na amplitude da igreja. Tanto orar pelo fortalecimento de cada membro, de cada líder, o avivamento da igreja cristã, tanto no Brasil e no mundo, como apresentar as nossas petições para todas as pessoas, apresentar a Deus as petições de todas as autoridades, de todas as pessoas no mundo, começando dos mais necessitados até as grandes autoridades constituídas pelo Senhor no mundo. E é uma missão da igreja cristã no mundo. Estamos iniciando agora mais um vídeo dessa série especial. E diz assim, a missão da igreja cristã é de responsabilidade das igrejas no mundo no tocante à oração, referente à oração na igreja no mundo. A igreja tem seus deveres espirituais quanto à prática das orações. Essas práticas de orações, elas sustentam toda a comunhão do povo de Deus na amplitude congregacional e a comunhão dos irmãos. Esta comunhão que através das nossas orações, as orações da igreja cristã, dos irmãos, traz grande fortalecimento, grande benefício à fé das pessoas. E é um compromisso que temos para com a igreja em todo o mundo, de orarmos na parte
interna, mas apresentando as nossas petições em prol de todos, tanto do fortalecimento individual de cada membro, de cada pessoa na igreja, como apresentar as nossas petições pedindo por todas as classes. E nós estamos há alguns dias aí apresentando e fazendo, mostrando alguns vídeos a importância da igreja em orar pelas autoridades sempre. Primeira, assim que iniciar um culto, ter um momento aí para apresentar a igreja e as suas petições da igreja, orando pelas autoridades. É de suma importância e traz grandes benefícios, traz grandes retornos, principalmente para nós cristãos. E continuando, diz assim: a igreja só permanecerá viva e na direção do Espírito Santo de Deus se permanecer na sua constância das suas orações sempre, fortalecendo todos os seus santos e remidos e também orando e apresentando suas petições em prol de todas as pessoas no mundo. E a palavra de Deus, ela, se você quiser abrir aí, diz assim, 1 Tessalonicenses diz assim, orai sem cessar. Esse 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que mostra assim, orai sem cessar. E o livro de 1 Timóteo, no capítulo 2:1, diz assim, exorto, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações por todos os homens. Quando a Bíblia fala assim, orando por todos os homens, é orar por todos, interceder por todos. E a gente vê também que a Bíblia mostra também, relata também sobre o papel principal que temos aí nós cristãos na amplitude. Diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 18, diz assim, orai por todos nós, porque estamos certos de que temos boa consciência, querendo em tudo viver honestamente. Esse versículo aqui, Hebreus 13, 18, ele retrata aqui, mostra também a importância e a obrigação que nós temos também na amplitude congregacional interna de orarmos por todos os líderes, porque esse versículo mostra que os líderes, eles também, inclusive, são autoridades constituídas espiritual e por Deus também, eles necessitam de oração sempre, eles precisam de oração, eles necessitam de oração, eles precisam desse fortalecimento que é a oração apresentada a todos os momentos e estamos incluindo também essas orações também referente às autoridades eclesiásticas, as autoridades constituídas por Deus na amplitude das lideranças espirituais, orando pelas autoridades constituídas, as autoridades políticas, governamentais, as autoridades são elas que todas elas constituídas a nível militares, autoridades governamentais, políticos e empresariais, todos eles, mas nós estamos incluindo também hoje todas as lideranças eclesiásticas e autoridades referentes a todas as denominações, igrejas no mundo, para que Deus ele venha fortalecer, para que Deus venha abençoar, venha trazer direção, venha trazer mais espiritualidade no coração, venha trazer mais fé, renovação, capacitação referente às vontades de Deus no coração. E hoje nós vamos falar, enfatizar aqui a grande necessidade que nós temos de estar sempre na amplitude das nossas igrejas, orando por essas autoridades, geral essas autoridades. Temos que interceder nossas orações sempre, apresentando todas essas pessoas, todos esses nomes de autoridades mundiais, e porque diz que é uma missão na igreja no mundo orar por todas essas autoridades, como já falamos. São as nossas orações que irão impactar em mudanças tanto nos corações das autoridades, no coração de cada pessoa e principalmente, inclusive, as autoridades.
A oração é essas orações apresentadas por nós nas amplitudes da igreja cristã no mundo, essas milhares de petições que apresentamos todas as vezes, que muda o desejo e coloca o desejo de Deus no coração dessas pessoas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que ela mostra e quem comanda e quem comanda e quem procede à sua vontade no coração, só quem tem autoridade é Deus sobre o coração do ser humano. O nosso Deus, ele conhece cada parte do nosso coração, ele comanda cada parte do nosso coração, a nossa vontade, ela é comandada pelo nosso Deus. E justamente quando apresentamos essas intercessões, essas orações, a oração ela tem um poder grande e temos que sempre estar nessa constância, apresentando essas autoridades, todas elas, as nossas autoridades também espirituais, os líderes, também Deus moveu o coração deles também para orar também, tanto pela igreja, tanto pela porque essas orações, essa essa programação nossa que estamos fazendo aqui, que diz assim, é uma missão da igreja cristã, orando pelas autoridades. E essa programação, justamente, ela tem a finalidade de despertar as autoridades, os líderes religiosos no mundo, para que eles venham tomar ciência dessa conscientização e estar sempre tirando um minuto e apresentar às autoridades, seja ela cristão ou não, mas que sejam autoridade, orar por essas pessoas, pedir a Deus intercessão por essas pessoas, pedir a Deus para que Deus coloque inteligência, sabedoria, pedindo proteção divina para essas autoridades. E é esses líderes religiosos quem tem a primeira missão de abrir, vamos dizer assim, um culto e pedir ao povo, são os líderes religiosos. E pedir para que Deus também venha tocar e comandar o coração dessas pessoas, todas elas, independente se elas estão na igreja ou não, mas que Deus ele tem autoridade sobre as pessoas, sobre o coração. Pedir a Deus que venha tocar para que essas pessoas venham se conscientizar, elas venham ser usadas por Deus, e elaboração de projetos, de leis, para beneficiar as pessoas em todo o mundo, tanto os mais favorecidos, as pessoas pobres, como as autoridades, a população em geral, as pessoas em geral, as comunidades, os estados, os países, e leis que beneficiem também tantas coisas que estão precisando hoje no mundo a ser feito. Aí só vai haver mudança, só irá ter mudança, e a questão da oração ela é fundamental para essas mudanças. Hoje nós vamos ver aí, nós estamos falando na questão mudança, e só Deus é quem pode interceder junto ao coração dessas pessoas para tocar no coração dessas pessoas para a elaboração de quê? Hoje nós estamos vendo aí o crescimento da crise econômica global, a inflação aí mundial crescendo, há grande desafio. Hoje em dia, às vezes, a gente pensa que ser autoridade é fácil. E é uma missão árdua, é uma missão difícil. Essas pessoas, ela têm aí, vamos dizer, grandes dificuldades de hoje, nos dias atuais, de coordenar os seus trabalhos, de executar as suas missões, dos seus trabalhos, as suas equipes. Por quê? Porque há grandes dificuldades referente ao mundo. Hoje o mundo está mudado e precisa-se essa conscientização nossa, de nós cristãos, de orarmos por essas pessoas, essas autoridades, pedindo a Deus força, para que Deus dê força a elas, para elas terem capacidade, força e inteligência para trabalhar e designar as suas os seus trabalhos com muita responsabilidade, com muita sabedoria e inteligência. E nós estamos vendo aí o aumento
do custo de vida a nível mundial, as inflações que persistem no mundo, o desemprego também que assola a nível geral no mundo, pessoas que precisam de um emprego. Aí temos que orar e apresentar a Deus essas autoridades para que elas venham se unir todas. Só há uma mudança quando a unidade, a unificação dessas pessoas, Deus tocar no coração dessas pessoas, dar sabedoria a elas, dar inteligência a elas, para que elas venham se unir, venham trocar informação e venham elaborar projetos para beneficiar a comunidade mais carente. Aí estamos vendo também o endividamento de vários países, na área pública, de vários países no mundo. E temos também visto também a questão dos protestos sociais, a instabilidade também na amplitude, estabilidade e violência também na amplitude política. Por isso que eu estou dizendo que temos que orar cada vez mais, temos que apresentar a Deus cada vez mais essas autoridades, pedindo também por proteção, pedindo por segurança para eles também. E o aumento da pobreza também no mundo. Outro ponto que diz assim, referência aos preços altos, o preço dos alimentos, o preço da energia. Em diversos países hoje já é uma problemática grande esses pontos. E nós vamos orar no final a questão da crise econômica global, a inflação que tem aí tomado conta do mundo. E outro ponto, são dois pontos. Outro ponto é a desigualdade social e a exclusão no mundo, que tem crescido. O crescente abismo entre que há hoje no mundo, o crescente abismo que há uma estatística muito grande entre os ricos e os pobres, muitas das vezes os ricos ficando cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais na pobreza. Esse é um ponto também que nós temos que orar pelas autoridades, para as autoridades combater e fortalecer a economia global, para que os pobres eles venham, através do seu trabalho, crescer também honestamente, ter uma vida social melhor economicamente também. E outro ponto que tem que ser trabalhado também é o aumento na questão da violência, a marginalização no mundo. Muitas das pessoas hoje crescendo esse ponto aí referente à violência e à marginalização no mundo. Outra dificuldade grande para os políticos, as pessoas, autoridades governamentais trabalhar também. Outro ponto, os conflitos sociais, o aumento do popularismo e a desconfiança em algumas instituições, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à saúde, as oportunidades para as pessoas de menor classe social. Esses pontos aí são crucial referente aí a crise econômica global, a inflação, a desigualdade social e a exclusão dos mais pobres. E nós temos que estar atento em oração, pedindo a Deus referente à amplitude congregacional. Não são pontos para nunca a igreja esquecer de orar, apresentar os líderes, pedindo a Deus fortalecimento para que essas pessoas venham ter mais sabedoria nesse aumento aí grande aí de vários pontos a ser trabalhado. Aí quem vai trabalhar? Deus ele trabalha constante pela nossa vida, mas Deus ele trabalha também no coração das pessoas. É o próprio Espírito Santo de Deus quem coloca a vontade de Deus no coração das pessoas, para pessoas mover projetos, elaborar projetos, leis, principalmente as autoridades, que é eles quem têm a
a autoridade, eles quem tem a ferramenta da mudança de uma sociedade, de um país, de uma nação, são as autoridades constituídas, todas elas. Eles têm autoridade. Se as pessoas estiverem movidas pela vontade de Deus em seu coração, e a vitória, a mudança, a bênção. E a gente vai concluir o nosso estudo de hoje, onde nós estamos aí enfatizando aí a necessidade de sempre nós cristãos estarmos em oração constante, apresentando essas autoridades, todas elas, nome por nome, para que Deus venha trazer mais sabedoria, trazer mais fortalecimento, mais força, dar inteligência, dar disponibilidade também, vontade no coração para essas pessoas fazer as mudanças que tem que ser feitas referente à crise econômica global, à inflação, à desigualdade social, à exclusão. E só a oração que pode mudar esse quadro aqui a nível mundial. Vamos orar e concluir o nosso estudo e pedir a Deus pela misericórdia para nós a nível mundial. Senhor Deus Todo-Poderoso, te apresentamos agora, Senhor, todos os nomes das milhares e milhares de autoridades constituídas pelo mundo, Senhor, em todo o mundo, Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor venha abençoar cada um desses nomes, cada uma dessas pessoas, porque a tua palavra diz que o Senhor conhece a todos de um a um, Senhor, nome por nome, de pessoa por pessoa, porque elas foram levantadas sobre a tua permissão, levantadas pelo Senhor. E que o Senhor venha abençoar essas autoridades, dando a elas, Senhor, direção, mostrando o caminho, fortalecendo, dando sabedoria em sua vida, dando inteligência, para que elas venham, Senhor, governar bem. Elas venham, Senhor, ter força para exercer a sua função, as suas tarefas, porque muitas das vezes a gente pensa que é fácil, Senhor, ser autoridade, ser um gestor, uma autoridade, Senhor, que tem poder, Senhor, de mudar uma nação, de mudar um estado, de mudar um município, de mudar um país, de mudar através da sua capacidade de inteligência, sabedoria e coragem de mudar o mundo, Senhor. Senhor, é difícil ser autoridade, Senhor. Só a mão do Senhor, a força do Senhor e a ajuda do Senhor sobre a vida de cada pessoa dessa, de cada homem, de cada mulher, Senhor, que está imbuído no poder de autoridade, Senhor, governamental, política, todos os órgãos, Senhor, a nível mundial, Senhor. Senhor, tu és justo, santo e cheio de misericórdia, Senhor. Senhor, nós voltamos a Ti em humildade e dor nesse momento, Senhor. Pois vivemos, Senhor, em tempos de grande aflição no mundo, Senhor. A crise econômica tem apertado o coração das nações, Senhor. Os preços cada vez mais sobem, os salários, Senhor, não sustenta as pessoas, e os pobres, Senhor, são os que mais sofrem, os necessitados são os que mais sofrem, Senhor. Enquanto alguns, Senhor, milhares de pessoas acumulam, Senhor, riquezas e riquezas, Senhor, em seus bancos privados. Muitos, Senhor, na realidade, no mundo, Senhor, não tem nem pão, Senhor, dinheiro para comprar um pão do dia a dia, Senhor. Deus da justiça, Deus da misericórdia. Senhor, olha para os que choram nas filas, Senhor, do desemprego, Senhor. São muitos que não têm nenhum emprego, Senhor. Oram e pedem ao Senhor e mostram ao Senhor a direção para conseguir um emprego, Senhor.
Também, Senhor, apresento também pelas mães, Senhor, que lutam para alimentar os seus filhos, Senhor. Para que os idosos e os jovens sem oportunidades venham reconhecer o Senhor como soberano, Senhor. Senhor, eu oro também pelos lares, Senhor, daqueles que vivem, Senhor, na angústia de não ter nada, Senhor, para que comer no dia de hoje, Senhor. Senhor, oro a Ti, Senhor, para que o Senhor mostre um trabalho, que o Senhor mostre, Senhor, um meio justo de ganhar o pão de cada dia, Senhor. Senhor, clamamos pela Tua intervenção, a intervenção do nosso Pai Todo-Poderoso, para que, Senhor, haja sabedoria sobre os milhares e milhares de autoridades governamentais, Senhor. Senhor, capacita, prepara, dai força, dá inteligência, dá sabedoria, Senhor, a esses governantes, essas autoridades, Senhor. Senhor, traz inteligência no coração de cada um, traz sabedoria, traz coragem também, porque necessita de coragem. Eles precisam, as autoridades também precisam de coragem, Senhor, para fazer, Senhor, projetos, fazer leis que abordem, Senhor, a política pública, a política nacional, que promovam, Senhor, sempre através dos seus projetos, promovam a justiça, Senhor, e que o Teu Espírito desperte, Senhor, a nós e desperte essas pessoas também, Senhor, para que nós todos juntos, Senhor, autoridades, o povo, os governantes, sejamos canais, Senhor, de justiça, canais de solidariedade para com todas as pessoas, tanto com mais necessitado quanto com as pessoas melhor economicamente, Senhor. Senhor, e também que o Senhor venha despertar, Senhor, a tua igreja, para que não cale diante das desigualdades, Senhor, mas que nós, a nível igreja, Senhor, sejamos a voz profética em meio à exclusão, em meio ao caos, Senhor. Senhor, acolhe os necessitados. Senhor, divide, Senhor, o pão de cada dia, Senhor. Senhor, que a testemunha que somos nós, Senhor, do teu poder, da tua glória, da tua majestade, da tua bondade, nós somos testemunha da tua bondade, Senhor. Que o amor do Senhor, o amor de Cristo em nós, Senhor, faça essa mudança, Senhor. Que a igreja do Senhor, ela venha testemunhar, Senhor, cada vez mais o amor do Senhor para com o próximo, Senhor, o próximo que está dos nossos lados. Senhor, sustenta-nos a tua igreja, sustenta nós, Senhor, o nosso coração, Senhor, com a tua esperança, com o teu amor, com a tua sabedoria. Nos sustenta, Senhor, sustenta a tua igreja espiritualmente, Senhor. Quando houver o desânimo, Senhor, diante das notícias tristes, que o Senhor venha nos segurar e o Senhor venha nos fortalecer e venha nos avivar, Senhor. Segura a nossa espiritualidade, a nossa fé. Dá-nos mais fé, Senhor, para crer que Tu és o Deus da provisão, o Deus da promessa, o Deus da mudança, o Deus da esperança, o Deus que muda, Senhor. É o Deus, Senhor, da capacidade. Tu és o reino, Senhor, e faz com que a gente venha viver, Senhor, uma vida de justiça e paz em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, por esse momento tão maravilhoso e edificante, Senhor. Que as autoridades no mundo venham ser abençoadas pelo teu poder, em nome de Jesus.